uma das maiores dificuldades dos alunos é essa aqui, ó. Meu Deus, a matéria de cálculo é grande demais. Isso já aconteceu com você? Nossa, cada hora que você vai na aula, pô, você vai na aula 1, aí começa com limites. Aí a aula começa tranquila, né? Primeiro dia de aula, o professor se apresenta, chega na segunda aula e já passa umas 10 informações com limites. Segunda semana já começa derivadas, aí a matéria... Cálculo realmente é uma matéria muito grande. Se você pegar o plano de aula, né? Ele é muita coisa para passar num período de tempo curto, né? Realmente é uma matéria grande, tá? Eu entendo e eu já passei por isso. Pra você ter uma ideia, quando eu fiz cálculo 1, gente, a professora, eu não sei como que ela conseguiu, mas ela passou limite, derivada, integral e ainda colocou o pré-cálculo, tudo no mesmo semestre. E assim, foi completaço, não foi uma coisinha de cada. Ela aprofundou em 4 matérias enormes num semestre só. Então, às vezes, numa aula, ela passava várias matérias diferentes. Então, realmente é uma matéria grande. Mas, esse é o segredo. Esse é o segredo que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Galera, pensa comigo. Vocês querem dar aula de cálculo? Vocês gostam de matemática, assim? Tipo, vocês querem dominar o cálculo para ficar trabalhando com isso o resto da vida? Provavelmente não. Você está aqui porque você quer passar em cálculo de primeira. Não é dominar a matéria. Você quer passar em cálculo e provavelmente nunca mais ver essa matéria na vida. É ou não é? Eu sei que muita gente já até reprovou em cálculo e só quer ficar livre disso. Então, pensa comigo. Você não tem que saber tudo. Sabe por que não tem que saber tudo? Porque a prova de cálculo é impossível cair tudo de cálculo numa prova de 1h30, de 2 horas. Não tem como, galera. Entendeu? Então, assim, se você for pegar o cálculo inteiro, você pega o livro de cálculo lá do Stuart, aí você começa a estudar. Se você estudar lá no capítulo 1, fizer todos os exemplos que está lá, não vai dar certo. Porque chega na hora da prova e vai cair tipo 5% que você estudou. Você estudou aqui tudo e ainda vai mal na prova. É o que acontece com a maioria dos alunos. Estuda as listas do professor, estuda o livro e mesmo assim vai mal na prova. Por quê? Não é estudar tudo. Você tem que ficar esperto, tá? Você tem que ficar esperto. Você tem que saber como estudar e o que estudar. Identificar como que o seu professor gosta de cobrar na prova. Sacou? Tem várias técnicas de estudo que fazem otimizar. E afinal você tem outras matérias, né? Normalmente você não faz só cálculo. Você faz, pô, quem faz economia, tem matéria de estatística, mercados, né? Tem várias matérias aí, além do cálculo. Quem faz engenharia tem química, mecânica geral, computação. Então, normalmente o aluno da faculdade, né, faz ali 5 matérias diferentes. Se você for estudar tudo do cálculo, além de ir mal na prova, você não vai dar tempo de estudar as outras matérias. Fora quem trabalha e estuda ao mesmo tempo, né? Então, assim, tem que saber otimizar os estudos, tá? Você tem que ficar esperto, tem que ficar esperta. Mas vem comigo, porque eu vou passar um método bacana aqui e tem várias formas de facilitar a sua vida. Eu não vou assumir que você sabe o básico, porque isso aqui não é uma aula de faculdade, galera. Não é, tá? E como eu fui aluno de cálculo, eu sei como é que vocês gostam de estudar, eu sei como é que é a situação de vocês. Isso não é uma aula de faculdade, é completamente diferente. Eu vou passar várias diquinhas aqui que vocês não vão ver em livros, vocês não vão ver na faculdade. São dicas que eu descobri na prática, depois de fazer centenas de exercícios, tá? Então, olha só, eu não vou assumir que você já sabe o básico. Eu vou explicar um pré-requisito que você precisa saber para acompanhar a aula de hoje. Presta atenção. Toda derivada é um limite, só que ela é um limite específico. Ela é esse limite louco aqui, ó, esse limite esquisito aqui. Não vou aprofundar na demonstração dessa fórmula, porque que é assim, que não é o foco da aula de hoje, tá? Mas é uma fórmula, tipo aquela fórmula de Bhaskara. Toda derivada, ela é dada por esse limite. Já vai acostumando com essa fórmula, porque ela vai aparecer muito aí na sua
seu dia a dia do primeiro, segundo, terceiro, talvez o quarto período também da faculdade. Isso aqui vai aparecer toda hora. Aí, galera, para a gente resolver uma derivada, temos que resolver um limite. Se o enunciado falar assim, ó, derive a função, você não usa o limite. Você usa as propriedades, que é muito mais fácil. Se o enunciado falar derive pela definição, aí você vai ter que escrever esse limite para depois resolver o exercício. Usando as propriedades, você faz cabeça. Usando a definição de limites, dá trabalho. Só que não é tão difícil assim não, tá? Presta atenção. Vamos destrinchar, né? Vamos desenvolver melhor esse limite aqui. Porque é isso que vai fazer você passar em cálculo de primeira. Eu gosto de dividir esse limite em 3 partes. Eu sempre gosto de dividir as coisas. Porque isso é mais didático. Olha só. A gente vai separar em 3 partes. Primeiro, você calcula f de x mais h, que é essa parte aqui. Depois, você calcula a subtração, que é essa parte aqui. E depois, no final, você vai calcular o limite todo. Tudo bem? A gente pode dividir mais ainda. Em vez de calcular o limite aqui, a gente pode calcular o limite, vamos dividir em 4 passos. Vai ficar até mais fácil assim, ó. Olha como as coisas ficam mais simples quando você subdivide, né? Aí agora eu vou pegar tudo que está dentro do limite e vamos chamar isso aqui de passo 3. Passo 3. Aí depois a gente pega o passo 3, joga dentro do limite e vira o passo 4. Entendeu? Porque se você ficar jogando tudo isso dentro do limite, fica um exercício gigante e ninguém entende nada. Vamos separar sempre nesses 4 passos que o exercício vai ficar simples, tá bom? Esse é o pré-requisito. A gente vai seguir esses passos aqui. Primeiro eu acho o f de x mais h, depois eu faço a subtração, depois eu divido por h, para depois jogar no limite. Simples assim. Tá? Eu vou fazer 2 exemplos aqui, e vocês vão ver que, mesmo derivando para a definição, é de boa, é tranquilo. E olha só, para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é extremamente importante. Tá? Já vi vários alunos que foram mal na prova, porque sempre que aparece lá, derive pela definição, muito aluno entra em desespero e não consegue nem começar o exercício. Só que agora o que você vai fazer? Anota aí. É um passo a passo. Você vai pegar essa fórmula e vai dividir em 4 passos e vai desenvolver isso com calma.